Tá gravando, a hora que quiser começar. Volta pra mim. Desculpa. Perdão. Depois eu corto. Desculpa. A hora que quiser começar. Olá pessoal, eu sou a professora Rosana da disciplina de Biologia e na aula de hoje nós vamos aprender sobre recursos não renováveis. A habilidade trabalhada é M13-CNT-309, que diz assim: analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introduzir alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais. O objeto de conhecimento é compreender e analisar criticamente a dependência da sociedade contemporânea em relação aos recursos naturais não renováveis. Os objetivos da nossa aula de hoje são: primeiro, compreender a importância dos recursos não renováveis e suas limitações de uso. Segundo, identificar e analisar impactos ambientais decorrentes ao uso inadequado dos recursos não renováveis. E o terceiro, analisar estratégias sustentáveis que substituam o uso indiscriminado de recursos não renováveis. O que são recursos não renováveis? Vocês sabem me dizer o que são recursos não renováveis? Não lembram? Então vamos relembrar esse conceito. Recursos não renováveis são aqueles que existem em quantidades limitadas na Terra. Eles não podem ser repostos em um período de tempo útil para a humanidade. E o seu uso contínuo leva ao seu esgotamento. Então o que eu tenho que entender? Que os recursos não renováveis eles são limitados, que se muito usado eles se esgotam, ou seja, eles se acabam, né? E que eles não podem ser repostos, ok? E alguém sabe me dizer um exemplo de recursos não renováveis? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar em combustíveis. De onde vêm os combustíveis? Gasolina, o diesel, petróleo? Muito bem, o petróleo. O petróleo é um bom exemplo de recursos não renováveis. O petróleo ele é essencial para a produção de combustíveis e plásticos, mas é um recurso finito, ou seja, tem fim e é altamente poluente. Um outro exemplo de recurso não renovável é o carvão mineral. O carvão mineral ele é utilizado em termoelétricas e é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa. Um outro exemplo é o gás natural, que é aquele nosso gás de cozinha, de aquecedores, e ele é fonte de energia fóssil que libera metano. O metano é um dos gases mais potentes do efeito estufa. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, ok. E quais seriam as soluções sustentáveis e as tecnologias alternativas para substituir o uso desses recursos não renováveis? Uma delas seria o bioplástico. O bioplástico ele reduz a dependência de combustíveis fósseis e diminui a pegada de carbono. Um outro exemplo seriam os materiais reciclados, que eles minimizam o desperdício e reduzem a extração de recursos naturais. Um outro exemplo seria os nanomateriais. Eles oferecem propriedades únicas para diversas aplicações sustentáveis. E alternativas energéticas sustentáveis? Quais seriam elas? Energia solar. A energia solar, ela captura a luz do sol para gerar eletricidade limpa. E a energia eólica? De onde que ela vem? Muito bem, do vento. A energia eólica, ela usa a força do vento para produzir energia renovável. E qual seria a outra alternativa? A biomassa. A biomassa, ela utiliza a matéria orgânica para criar combustíveis sustentáveis. Até aqui tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Então vamos fazer um exercício de aprendizagem para ver se vocês aprenderam direitinho o conceito de recursos não renováveis. Qual
das opções abaixo apresenta uma alternativa sustentável ao uso de combustíveis fósseis? Letra A queima de carvão mineral para a geração de energia elétrica? Seria essa? Não, né? Muito bem. Letra B, o uso de motores a diesel em grandes plantações? Não, muito bem também. E a letra C, instalação de painéis solares para a produção de eletricidade? Muito bem, turma, seria a letra C. E a letra D, expansão de mineração de petróleo em áreas florestais? Claro que não, né, professora? Muito bem, eu vejo que vocês aprenderam muito bem o conceito de recursos não renováveis. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje dizendo que os recursos não renováveis, eles são finitos, o seu uso contínuo leva ao esgotamento e a sua exploração ela está associada ao desmatamento, à poluição, à emissão de gases de efeito estufa e diante desse cenário, alternativas como bioplástico, energia solar, energia eólica tornam-se essenciais para a construção de um futuro sustentável e contribuem para a redução da dependência de recursos não renováveis. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.